Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno. E o que eu ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, rádio ouvintes, hoje temos aqui a leitura de Números. Números 21, guardem bem esse texto, porque é mais um exemplo que nós podemos usar contra a ideia de que nós somos idólatras, né? Com as nossas imagens. Bem, o que diz o texto? A primeira parte do texto, ela é muito importante para a gente refletir, porque diz muito com a gente hoje. O que irritou Deus? Murmuração. Se tem uma coisa que divide bem quem é alguém que ama a Deus, que está íntimo, e quem não ama, é a chamada ingratidão ou gratidão. A nossa soberba tem mania de achar que tudo é normal. Por exemplo, tem muita gente que não tem saúde, que não tem o que nós temos, não tem comida, estão em guerra, né? Por que não agradecer por tudo isso que nós temos? Por mais que não sejamos milionários, que não tenha, né? Agradecer pela saúde, pela família, pelo tempo de convivência que tivemos uns com os outros, pela comida que nós temos, né? Por que se perdeu tanto a oração para comer de agradecimento, né? Eu te agradeço pelos dons que o Senhor me dá. Isso parece pequeno, mas isso vai gerando a falsa ideia de que nós somos o centro de tudo e os responsáveis por tudo. Que sem a providência divina, não muda tanto a minha vida, né? E pior, se o orgulho e a soberba vai aumentando, começamos a exigir coisas de Deus fúteis, que não são tão necessárias para a nossa vida. E aí começam também as murmurações quando nos falta algo, ou quando não adquirimos o que queremos, o cargo que queremos, o concurso que fazemos, né? O carro que sonhamos, a moto, a chácara, e começa um boom, uma bomba de murmuração. Por isso que é importante nós sempre nos compararmos com o povo do deserto. Ali é um exemplo que nós temos que ficar olhando e ver o que eles erraram
na libertação do Egito e o que nós podemos errar hoje na libertação do pecado, né? Olha, o povo aqui murmurou muito. Senhor, me dá a graça de ser sempre grato, de ter um coração grato, mesmo nas poucas coisas, mesmo que seja pelo arroz que eu coma. Me dá o dom da gratidão, Senhor. Que eu não murmure na hora da provação. Que eu faça aquilo que eu falei no domingo, né? Na hora da provação, busque Deus interiormente. É uma oportunidade, né? De achar Jesus na cruz e dar sentido ao sofrimento. Você tem que treinar isso. A tendência nossa é que na hora da provação a gente caia fora, queira livrar. Não. Primeira coisa, Senhor, eis-me aqui. Eu ofereço essa provação, esse sofrimento por Ti, né? Que seja uma dor de cabeça. Atrasa um pouco o analgésico. Senhor, essa dor eu ofereço pela minha conversão, da minha família. Você vai dando sentido ao sofrimento. Você murmura menos. Começa a ser grato a Deus, porque você vai ver que essas pequenas coisas têm um poder extraordinário na conversão. Você vai ver milagres, né? Uma pessoa que, ao contrário do murmurador, oferece até as provações, nossa, derrete o coração de Deus, né? E aí, Deus não tem muito o que fazer, a não ser permitir o castigo. Eu nem diria que Deus vai lá e faz o mal, porque não precisa, existe o mal já no mundo, os demônios, né? Basta que Deus tire a mão de quem é ingrato. Vamos pensar assim, que Deus tirou a mão de proteção do povo e vieram as serpentes venenosas que começaram a matar o povo. Aí, geralmente, quando a coisa piora muito, uma parte do povo que murmura se arrepende. Uma parte. Outros murmuram mais, né? Falam mais. E esse povo que se arrependeu pediu que tivesse misericórdia, né? O povo, pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Às vezes nós precisamos de puxões de orelha. É outra coisa também que nós temos que estar sempre sensíveis. Entender o porquê que nós estamos sofrendo. Por que nós estamos apanhando. Para que nós saiamos mais fortes, né? Moisés, que sempre teve paciência, intercedeu. E o que Deus mandou fazer? Uma serpente, uma imagem de uma serpente abrasadora. Coloca numa haste, né? E quem for mordido e olhar para a serpente, a imagem da serpente de bronze, ficará curado. Ora, em Êxodo 20, Deus proíbe fazer imagem de qualquer coisa, né? Depois em Êxodo 25, Deus manda fazer as estátuas de querubins. E aqui em Números 21, Deus manda fazer uma serpente de bronze. Idolatria, não? O que vocês acham? Ou Deus está contradizendo o que Ele falou? Não faça imagem nada do céu, nem da terra, nem debaixo da terra. Está vendo como é? É muito necessário que nós entendamos categoricamente a diferença entre idolatria e iconografia, né? Ora, a serpente de bronze é um estímulo à idolatria? Não, por quê? Porque a serpente de bronze é um iconografia do poder divino. Remete a Deus. Foi por obediência a Deus. Os santos da Igreja Católica foram obedientes a Deus. Eles são iconografia do poder divino. Entenderam a diferença? A imagem nossa, tadinha. Talvez, eu já ouvi alguns irmãos evangélicos dizendo, mas depois a serpente de bronze foi jogada fora. Sim, nossas imagens quando quebram, muitos jogam, a não ser que tenha sido abençoada, mas aí pela bênção de Deus se deve enterrar. Mas enterra, né? Agora, eu digo, teve um que ficou nervoso, e repito, é
é achar, eu vou até mudar o tom, é achar que nós somos burros demais, gente. Não é não? É achar que o católico é tapado. Achar que aquela imagem seja nosso Deus. Primeiro, que é só uma imagem de Jesus. Segundo, que é de alguém que serviu a Deus. Serviu a Deus. Como que eu tenho um meu ex-ortodontista, que quando eu usei aparelho, que ele é muito daqueles caras muito inteligente, e quando se tinha uma discussão disso, ele falava assim, não, pelo amor de Deus, poupe a minha inteligência, eu não quero entrar num assunto tão ridículo desse. Você achar que isso aqui, né? Porque ali é uma iconografia, assim como a serpente de bronze. A serpente de bronze não é idolatria. Remete ao poder de Deus, e não só isso. É uma prefiguração de quem? Cristo. Da cruz de Cristo elevada. Ao ícone. É uma dupla iconografia. É uma iconografia relacionada ao poder divino e uma iconografia profética de que virá o Senhor, o Salvador, e será. E assim como a serpente foi elevada e salva da morte, Cristo que será elevado nos salvará da morte eterna. Olha que bonito. E todo mundo que olhava com fé ficava curado. Todos os santos só são santos por causa de Deus. Quando você dá honra a um santo, você está dando honra à glória de Deus. Meu Deus, né? E depois nós temos no Evangelho essa dificuldade de entender quem é Jesus, né? Ele é daqui, mas não é daqui. Ele é de carne e osso, mas ao mesmo tempo é Deus, né? Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis, assim como foi elevado. Quando Jesus foi elevado, a terra tremeu. Depois, quando ele ressuscitou, principalmente, a gente viu que ele era também Deus, além de ser humano. Hoje também, a grande dificuldade nossa é entender a humanidade de Cristo e a divindade, né? Tem gente que quer exaltar só a divindade e esquece da humanidade. Como que Jesus se esvaziou, né? Completamente do poder divino. Não da identidade, mas do poder divino. Outros querem exaltar Jesus na parte humana. Não, ele é um cara de revolução social. Ele veio para... Não, ele é um cara legal. Eu acho muito engraçado. Jesus é um cara inteligente, ou um espírito evoluído. Ora, mas quem é capaz de dizer quem é Cristo? A igreja. Qual igreja? A igreja católica, desde o início. Ela que demonstrou quem é Cristo para o mundo. Ela que levou a Bíblia. Eu acho engraçado que nós somos acusados de não seguir a Bíblia. Mas foi ela que escolheu quais são os livros da Bíblia canônicos. Ela que manteve a Bíblia por séculos, né? A autoridade da igreja é que manteve a Bíblia por séculos. Começou a ter igreja protestante no século XVI. Foi 1000 e tantos anos que a igreja guardou, cuidou da Bíblia. Mesmo nas invasões bárbaras, a igreja colocou nos mosteiros, principalmente na Irlanda, que era bem longe, que os bárbaros não chegaram na Irlanda, foram até a Inglaterra, e ali colocou todas as Bíblias, os escritos, né? Para salvar da invasão que queimava tudo. É a igreja que guarda, que zela pela nossa verdade. Então, agora, é difícil de entender Cristo, assim como é difícil entender a Bíblia sem o Espírito Santo. Porque Cristo e a Bíblia são 100% humanos e 100% divinos. E a única forma de se viver isso é quando você tem um coração humilde diante do Espírito Santo, que é o único capaz de nos mostrar como lidar com isso, sem exagerar para um lado ou para o outro. Na verdade, como dizia Jesus, eu te louvo, ó Pai, porque o reino dos céus é dos pequeninos, porque se colocam como pequenos diante do Espírito, e o Espírito Santo vem e nos faz grandes no olhar, na fé, capaz de entender Cristo e a Bíblia. Que Deus nos dê essa graça.
de cada vez mais sermos pequenos, humildes, cada vez mais sermos grandes, como dizem os teólogos, que o cristão maior é aquele que está mais tempo de joelhos. Esse é o maior cristão, porque se coloca como totalmente dependente da graça. Assim seja. Amém.